Graça e paz. Eu sou o pastor Ivalter. Os senhores estão conectados no canal O Recadeiro de Jesus Cristo. E nós estamos aqui para cumprimentar os amados, felicidade no novo ano. Mas não mudou não, muita coisa não. Ficou tudo mais ou menos igual. Claro, uns casaram, outros separaram, outros morreram, outros nasceram, outros ganharam na loto. Mas Jesus Cristo continua falando a mesma coisa. Se alguém quiser entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Então não mudou? Não. Continua a mesma coisa. Jesus não mudou a maneira para as pessoas entrarem no reino de Deus. É isso que está escrito lá no capítulo 3 do Evangelho segundo João, do versículo 3 ao verso 7. Jesus falando o quê? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era uma pessoa muito importante na época, era príncipe dos judeus, membro do Sinédrio, dirigente de sinagoga judaica, conhecedor e praticante da lei, mas não estava em Cristo Jesus para ser gerado por Deus. E o caso é o caso de muitas pessoas pertencentes a grandes igrejas, mas não estão em Cristo para ser geradas por Deus, que gera para o reino dele a pessoa que está em Cristo, como está escrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nascer da água e do Espírito não é ser batizado, não. Nascer da água aqui na Bíblia Sagrada se refere à palavra de Deus. Pela palavra de Deus, a pessoa toma conhecimento do seu estado em que nasceu, condenada para pertencer ao diabo eternamente. Isso descobre-se pela Bíblia Sagrada. E descobre-se pela Bíblia Sagrada que para nascer do Espírito é preciso estar em Cristo Jesus. E que para estar em Cristo Jesus só tem uma maneira, que é acreditar na promessa que Jesus Cristo fez. Como está escrito no capítulo 12, versículo 32, do Evangelho segundo João. Assim está escrito, Jesus fala: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, que é a única maneira de estar em Cristo, crer nesta promessa que Cristo fez. Mas as pessoas não têm a Bíblia, não lê a Bíblia, ficam ouvindo terceiros que ensinam que nascer da água é no batistério, é no rio. Não, não, nascer do Espírito não é nascer da água, é nascer de Deus, é ser gerado por Deus. Isso é um novo nascimento, que para ser gerado por Deus é necessário estar em Cristo Jesus. Porque está escrito na Bíblia. Então, por que as pessoas erram? Jesus Cristo falou que as pessoas erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso está escrito
no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus dizendo: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por quê? Porque a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não tem a Bíblia. Aqueles que têm no telefone cada versão tudo errada, então as pessoas não se preocupam com a alma, porque a alma tem um destino eterno. O morar com Cristo Jesus, se creu na promessa que Cristo fez, porque aqueles que creem que foram atraídos no corpo de Cristo, foram crucificados com Cristo, morreram com Cristo, foram sepultados com Cristo e foram ressuscitados com Cristo pelo poder de Deus. Então é muito importante ter a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia Sagrada, ver pela Bíblia o poder que Deus tem de transformar uma pessoa pertencente ao diabo para pertencer ao reino dele. Então tem tudo na Bíblia Sagrada. As pessoas precisam comprar a Bíblia, ler a Bíblia. Por quê? Porque os dias estão cada vez pior. É um erro a gente pensar que vai melhorar. Não, cada vez vai piorar mais. Muita gente gostaria que Cristo estivesse voltando, mas tem muita coisa ainda para sofrer neste mundo, principalmente aqueles que não estão em Cristo Jesus. Então, compre uma Bíblia Sagrada e seja feliz como a Bíblia Sagrada informa. Está bem claro lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Assim está escrito: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado significa feliz. Onde o senhor quer ser feliz? Ganhando na loto? Esta felicidade é passageira e é perigosa. Qual é, então, a felicidade que o mundo dá? Nenhuma. É tudo ilusão. Mas as pessoas procuram as coisas do mundo. Por isso as igrejas descobriram que as pessoas querem as coisas para este mundo e começaram então a pregar a prosperidade. E enchem as igrejas pensando nesta ilusão. Mas está escrito na Bíblia Sagrada, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ali está bem claro que aqueles que querem Jesus só para esta vida são os mais miseráveis de todos os homens. O senhor quer Jesus só para esta vida? É os mais miseráveis. Então creia que o inferno é real. Lendo a Bíblia, o senhor vai descobrir quantas vezes Jesus falou sobre o inferno. Então, é real o inferno? É, sim, senhor. E para quem é o inferno? É para o diabo e os anjos do diabo. E para aqueles que não nascem de novo. O senhor, a senhora, já nasceu de novo? O senhor, a senhora, sabe como está em Cristo para não ser lançado no lago de fogo? Porque Jesus está falando: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como as varas, secam, os colhem, lançam no fogo e ardem. O senhor quer ser lançado no fogo? A senhora, você? Para não ser lançado no fogo, tem que estar em Cristo. E para estar em Cristo, tem que acreditar na promessa que ele fez, de que quando ele fosse levantado na terra, atrairia todos no corpo dele. Cristo não é mentiroso, ele é verdadeiro. Então, se ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque ele é verdadeiro, ele não pode mentir. Então ele te atraiu no corpo dele naquela cruz. Mas se não creres, não vai entrar no reino de Deus. Porque se não crer, não será gerado por Deus, que é o novo nascimento. Novo nascimento é ser gerado espiritualmente. Isso quem faz é Deus. Não tem religião nem igreja que faça isso. Deus é que faz nas pessoas que estão em Cristo. Compre uma Bíblia, leia a Bíblia, creia no que está escrito
põe em prática. Porque muita gente conhece a Bíblia, mas não obedece. Se não obedecer, não adianta. Por quê? Porque a obediência acompanha a fé. Fé sem obediência não vale nada. E obediência sem fé nada vale. Põe em prática como a Bíblia mesmo está dizendo. E vai ser feliz. É o que nós desejamos, porque foi Jesus que falou para passar este recado para os senhores, as senhoras. Preste atenção e acredite, porque estou dando o recado que Cristo mandou. Sou um recadeiro de Jesus, porque não quero ser concorrente de Jesus, apresentar outra maneira de ser salvo, a não ser nascendo de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê interesse em ter a vida eterna com Cristo, porque para ter a vida eterna com Cristo é preciso morrer com Ele lá na cruz do Calvário pela fé. Como está escrito na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, versos 11. Aquele que morre com Cristo vai viver com Cristo. Isso é pela fé, não é morte física. Não pense que morrendo fisicamente o Senhor estará em Cristo, porque isso é pela fé. A salvação é de graça, mas é pela fé. A fé Deus dá para quem quer ser salvo. Peça fé a Deus para creres que Cristo te atraiu no corpo dele. Seja feliz por estar livre da condenação eterna, porque está escrito na Bíblia. Está escrito que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se o senhor não estiver em Cristo, está sobre condenação. Isso está escrito na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versos 1. É o que nós pensamos, viu, amado? Que muitas pessoas têm a ilusão de que mudando o ano vai mudar as coisas e fica nessa ilusão e espera numa coisa que não está prometido. A Bíblia não promete isso. A Bíblia promete que cada vez vai ser pior, principalmente para a pessoa que não está em Cristo. Daí a nossa preocupação é informar as pessoas que se não tiver em Cristo vai ser lançado no lago de fogo. Por quê? Porque eu sou recadeiro e Jesus é que está falando. Então eu não posso deixar de mostrar para as pessoas que o inferno é real, que o céu é real e que num dos dois lugares a pessoa vai viver eternamente. Não é passar a eternidade não, porque não passa. Vai ficar eternamente, ou morando com o diabo, se não nascer de novo, ou morando com Deus, se nascer de novo. É o que nós deixamos para o Senhor, para a senhora, desejando um feliz ano novo, desejando saúde para o nosso amado que coopera com este trabalho, que ele faz esse trabalho confiado, simplesmente que muitas pessoas venham a ser salvas através deste trabalho que ele tem feito e muito bem feito. E que Deus abençoe o irmão Zé Luiz com saúde, fé e bastantes alegria por estar em Cristo Jesus. Pois é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém.